Aqui é a realidade que eu e você estamos vendo hoje e vivenciando hoje. Líderes religiosos estão reunindo os fiéis para assistir o jogo da Copa do Mundo dentro da igreja. Certo ou errado? Quero saber da sua opinião. Comenta aqui embaixo. Amigos, olha que interessante. Eu vou soltar esse vídeo para que você possa acompanhar comigo. Veja que a cada dia as pessoas, um número muito grande de evangélicos, de cristãos, que estão vivendo o cristianismo sem discernimento espiritual, estão aí que nem cego nem tiroteio. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando, tá bom? E antes de você comentar alguma coisa, fica até o final para que você possa ter a moral de comentar, tá bom? Olha só, vamos lá acompanhar neste momento aqui. Presta bem atenção. Isso aqui é dentro de uma igreja. Amigos, cada dia que passa, a situação está piorando. Pessoas que ainda não são verdadeiramente consagradas e convertidas perante o Senhor. Olha esse outro vídeo aqui. Presta bem atenção. Eu vou soltar aqui para que você possa acompanhar comigo. Presta atenção. Vamos lá. A igreja crescer. Você, papai, mamãe, vovô, tio, família linda, vem estar conosco aqui na igreja. Que dia, pastora? Isso mesmo. Vocês estão vendo aí, amigos, a realidade hoje nas igrejas. Parece que é normal, parece que está tudo ok, parece que Deus está aceitando tudo isso daqui. Eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar. Você que concorda com essa situação, eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar. Jesus não aceita isso dentro do seu santo templo. Ele não aceita, pode ter certeza disso. Quer ver uma coisa? Olha o que diz Mateus capítulo 21, versículo 13, diz assim: ó, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Não para assistir jogo de futebol, não para dançar, não para se apresentar ou se aparecer ou algo parecido dentro da igreja. É casa de oração, casa de oração, tá bom? Amigos, deixa eu compartilhar com vocês aqui algo que é bem interessante com vocês. Deixa eu arrastar aqui para cá. Muito bem. Olha que interessante, amigos. Aparentemente, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é bem interessante. Se você perguntar para uma dessas pessoas que vão assistir o jogo dentro da igreja ou que assistiram o jogo dentro da igreja, vai dizer o quê? Recentemente eu assisti um vídeo de uma pastora e essa pastora diz assim, ó, que não ultrapasse dos limites, xingamento, estresse, algo do tipo parecido não pode, mas assistir o jogo dentro da igreja pode, só não pode xingar, se exaltar, querer defamar. Veja onde nós estamos chegando. Uma pessoa que leva o nome de uma pastora. Assistir o jogo pode, só não pode xingar, tá bom, gente? Só não pode xingar. Dentro do templo. Você consegue ver Jesus em uma situação como essa, em uma cena como essa? Qual seria a reação de Jesus dentro do templo, ao ver essas pessoas e esses líderes religiosos incentivando e criando um ambiente ali para assistir a Copa do Mundo? Qual seria a reação de Jesus? Comenta aqui embaixo, vou deixar você comentar. Olha só, amigos. Agora, aparentemente, o que Belsazar fez parece que não foi nada extravagante. Eu vou te contar o que foi que aconteceu. Primeiramente, Belsazar era neto do rei Nabucodonosor. Seu avô havia falecido e ele assumiu patente. Só que o rei Nabucodonosor, quando em vida, ele foi a Jerusalém, trouxe cativo como escravo milhares de pessoas, incluindo ali, por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E também trouxe os utensílios da casa de Deus.
Só que aí o rei Nabucodonosor deixou lá a parte, deixou quietinho. Não mexeu para nada. Simplesmente trouxe de lá do templo e colocou em Babilônia. Pós-morte do rei Nabucodonosor, agora entra em ação o seu filho, né, o neto de Nabucodonosor, que havia assumido patente aí do pai, do avô. Chamar de pai, avô, a mesma coisa. Vamos lá. Então, Belsazar profanou os vasos do templo. Está em Daniel 5, versículos 2 a 4. O que foi que ele fez? Ele colocou vinho, bebida alcoólica, dentro do que havia sido pegado da casa de Deus, que era considerado como santo. Algum problema? Depois de anos e anos, não tem nada a ver mais com o templo, mas foram coisas consagradas ao Senhor. Então, se a sua igreja foi consagrada ao Senhor e é vista como uma casa de oração, repreenda, amigo. Repreenda esses eventos que não tem nada a ver com a adoração dentro da igreja. Tá bom? Agora, olha que interessante. Nadab e Abiú. Algum problema aqui? Ofereceram fogo estranho no santuário. Na cabeça deles, eles estavam fazendo o que era correto. O que aconteceu? Levítico capítulo 10, versículo 1 a 2, diz assim, ó: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Sabe por que eu e você e muitas igrejas não foram consumidas? Por causa da misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar. Se fosse antes, eu acredito que essa igreja que cometeu esse ato, eu não sei qual igreja foi, mas que cometeu esse ato aí, com certeza desceria fogo do céu e consumia. Isso aí se chama fogo estranho. Coisas totalmente erradas contra o Senhor. Vamos lá, um outro exemplo. Caim e Abel. Deus pediu sacrifício. Os dois levaram sacrifício de forma diferente. Um a pedido de Deus, como Deus queria, e o outro não. Achou como o convinha, que achava melhor, né? Abel levou o sacrifício que Deus havia pedido. Caim disse, não, vou levar os melhores frutos. Tem algum problema? Aparentemente não. Mas Deus pediu uma coisa. Caim fez outra. Caim pegou os melhores frutos da terra e levou como sacrifício para oferecer ao Senhor. Deus não aceitou. Um outro ponto, amigo, é que o culto deve ser reverente. A igreja deve ser tratada com respeito. A música, a pregação e o comportamento no templo deve se refletir a santidade de Deus. Não se deve misturar o sagrado com entretenimento mundano. Líderes espirituais possuem responsabilidade maior diante de Deus. Líderes espirituais têm que ter responsabilidade maior diante de Deus. Tem responsabilidade maior diante de Deus. Reunir os fiéis para assistir o jogo da Copa do Mundo dentro do que é santo. Como vocês veem que é santo. Eu vou usar uma linguagem popular. Cada macaco no seu galho. Tá bom? Olha o que diz aqui a serva do Senhor, Ellen White, no livro Testemunho para a Igreja, volume 5. A casa de Deus é muitas vezes profanada por conversações, risos e ruízos desnecessários. Isso no momento da mensagem, da pregação. Ainda no mesmo livro, e no mesmo volume, página 492 e 493, ela diz, no Testemunho para a Igreja, nada que seja de caráter comum ou secular deve ser associado ao culto de Deus. Ao culto de Deus. Em Mateus capítulo 21,
versículo 13, diz assim, ó: Disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Levar futebol para dentro da igreja é idolatria. É idolatria. Ore para que Deus lhe dê discernimento espiritual e que você viva em paz com Deus. Tá bom? E eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar. Esses líderes religiosos prestarão conta sim diante de Deus pelo que estão fazendo. Isso se chama embriaguez no ensino, misturando verdade com mentira, santo com profano, e não tem nada a ver com adoração. Então essas pessoas prestarão conta diante de Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você perguntar para um macumbeiro que ele acredita em Deus, ele vai dizer que acredita em Deus, esse mesmo Deus que eu e você acredita. Mas a forma como trabalha é fogo estranho perante o Senhor. Não tem como servir a dois senhores. Se você perguntar para um espírita se acredita em Deus, vai dizer que acredita. Se você perguntar para um adivinho, para um feiticeiro, se acredita em Deus, muitos deles vão dizer que acreditam e o que faz é em nome de Deus. Mas à luz da Bíblia estão contrário à vontade de Deus. Entendeu? Então, diante do que foi feito, ou que vai continuar fazendo, eu não sei, assistindo nos cultos dentro da igreja, isso se chama idolatria, fogo estranho dentro do templo. Isso não pode existir dentro da casa do nosso bom Deus. Amigos, eu vou deixar agora você comentar. Qual a sua opinião? Comenta aqui. O que você me diz? O que você pensa sobre essa questão? Pode ou não pode? E diante do que foi abordado aqui. Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar os comentários agora com você. E se você ainda não curtiu o vídeo, curte, para que mais pessoas sejam alcançadas.